Feira dos Transportes, professor Anderson. Tá todo mundo aí? Todo mundo ao vivo? Ao vivo, quase morto. Fala, Leandro. Oi. KKKK. Manda ver. Vai logo, né? Quanto mais cedo eu começar, mais cedo termina. Então, vamos lá. Aula de fenômeno dos transportes. Essa é a nossa 8ª aula. Rose. A Rose entrou. Boa noite, professor. Boa noite, Rose. Introdução à convecção. Então, semana passada nós vimos condução, né? A formulinha facinha da condução. E hoje nós vamos entrar na convecção. Bem, eu falei a aula passada, né, já dei a dica, né, que são 3 tipos de transferência de calor, e a convecção, ela requer... Na aula passada eu falei que ela precisava da gravidade, na verdade ela precisa que um fluido esteja em movimento, né? Aqui, ó, uma superfície estacionária e um fluido em movimento. E que tenha, lógico, uma diferença de temperatura entre eles. A ideia do ventiladorzinho em cima do processador. Nesse caso, nós vamos usar a advecção, né? Que é a corrente de ar que ela vai transferir, ela vai receber calor, né? Ou doar calor para o meio. Isso é um movimento macroscópico do fluido. Então, eu gosto da convecção porque trabalhei muito com convecção, porque as nuvens elas se formam por causa desse meio convectivo, né? As nuvens no céu, mas em fábrica, em chão de fábrica, se usa muito a convecção, né? Você está esquentando ou esfriando uma superfície, você vai usar um meio, um fluido, muitas vezes usa um fluido para atingir a temperatura ideal que se quer, né? Algumas vezes, para você transmitir um fluido, também você precisa ter uma temperatura, porque daí o escoamento dele, se ele estiver mais quente, ele consegue escoar melhor. Quando eu falo em escoamento, eu penso naqueles caminhões de piche, né? Que eles têm que ter um maçarico atrás lá que tem que estar sempre esquentando o piche, porque se ele esfriar, aí ele empedra tudo lá dentro, aí já era, você perde todo o piche, perde o caminhão, né, praticamente. Então você tem que esquentar para manter o fluido uma certa viscosidade para que você possa retirar, no caso do caminhão do piche, o piche, né? Tá? No caso aqui, ó, eu tenho, é o meu advecção por calor. Gente, em cima disso,
Ó, tá vendo que tem uma barriga que até chegar atingir a velocidade máxima? É em cima dessa teoria que tinha aquele projeto que eu falei para vocês de iniciação científica, que ninguém quis, lógico, não sei porquê, né? Mas de você pendurar um balão e um gerador. Um gerador com pás. Então eu iço ele, né, para altas temperaturas, aonde a velocidade do vento tá. Imagina que aqui é a superfície da Terra, tá? Pinda, Taubaté, Vale do Paraíba, vai. Então aqui eu tenho o chão. Se eu pegar se eu pôr um gerador eólico em Pinda, eu não vou conseguir gerar a energia máxima que ele consegue. Por quê? Porque a velocidade média de Pinda não atinge a velocidade necessária para um gerador eólico conseguir movimentar as fases e gerar energia elétrica suficiente. Então, a minha ideia era o quê? Era você içar primeiro, né, fazer um teste, lógico, com um sistema muito mais barato, içar um gerador até uma altitude onde eu vou ter uma velocidade máxima, tá? E aí, nessa velocidade máxima, esse gerador, lógico que tem um monte de problemas mecânicos que tem que ser verificado e tal, né? As pás não podem furar o balão, por exemplo. Então, e aí eu posso atingir o máximo de velocidade e eu consigo gerar uma energia suficiente para alimentar um barco, uma cidade, quem sabe, né? E por quê? Porque aqui, ó, no perfil de temperatura do nosso planeta, da nossa cidade, normalmente você tem uma temperatura mais quente, tá? Que, ó, TS é mais quente, e conforme você vai subindo, a temperatura vai esfriando. Como assim, professor? Ué, é fácil. Você quer um exemplo? Você está em Pinda, você vai para Campo de Jordão. Já aconteceu isso, eu já fiz isso uma vez. Aqui estava uma temperatura de quase 40 graus. O que eu faço? Eu vou para Campo de Jordão, porque chega lá, tá uns 30, 28, tá a temperatura menor. Porque o perfil da temperatura, conforme eu subo, ele diminui, tá? Para vocês terem noção, a altitude onde os aviões, a altitude de voo, a temperatura da atmosfera nessa região chega a menos 40 graus. Pode chegar a menos 40 graus negativos. Menos 40 negativos, menos 40 graus Celsius. É muito frio, porque eu estou muito alto. Tá? Isso vai até o que a gente chama de troposfera, tá? Que vai até uns 2 quilômetros de altura para cima. Depois, de 2 a 5 quilômetros, depende da temperatura. Depois eu tenho a camada, a estratosfera, que o pessoal, eu vi hoje, o pessoal da NASA fez um Boeing 747 que ele vai até a estratosfera e ele tem um telescópio. E foi com esse telescópio, nesse Boeing 737, que a NASA conseguiu detectar água na Lua. Como, não sei, mas com um telescópio. Porque na estratosfera, primeiro, o ar é muito mais rarefeito. Sim. O Genésio está pedindo para o senhor aceitar ele aí. Ele não está aparecendo aqui, querido. Vou avisar ele, peraí. Esperando. Estão me ouvindo bem? Sim.
Então, na estratosfera acontece uma coisa muito interessante. Eu estou com menos 40, conforme eu vou subindo, a temperatura vai esquentando. Vai esquentando exatamente por causa da camada de ozônio, que é super importante. E a camada de ozônio, como ela absorve os raios UVB, UVC, ultravioleta, então ela, como absorve, ela esquenta. E aí eu tenho um aquecimento até o final da estratosfera. Aí a gente tem um exemplo, né? Eu acho interessante, isso aqui foi tirado do livro do Icropera. Se vocês quiserem, eu tenho ele em PDF, posso passar para vocês depois, colocar no Google Drive lá para vocês baixarem. Outro livro que eu achei interessante, eu achei uma apostila. O Genésio vai entrar pelo Zoom. Eu achei interessante uma apostila que é Eu odeio o Fenômeno dos Transportes 1, que é a parte anterior a essa parte de termometria aqui, né? O cara na época o cara era aluno da Federal lá do Amazonas, e ele escreveu essa apostila. Eu odeio o Fenômeno dos Transportes. Eu vou colocar também no Drive, quem quiser dar uma olhadinha, achei muito legal. Então eu tenho aqui minhas placas. Imagina, eu não sei se vocês já viram um data center, tipo da Google, assim. Eu não cheguei a ver pessoalmente, mas eu vi imagens. São vários gabinetes, tá? Um monte de placas. Cada placa é um PC, vamos dizer assim, né? E eles estão conectados. E aí estão todos conectados, então você tem um data center gigante, né? E aí vem as placas. É óbvio, né, que esse data center precisa ser muito bem refrigerado. O calor gerado por essas placas aqui, se não tiver ventilação, se não tiver nada, ela vai queimar tudo, vai ferver, né? Então, eu fui você sabe que eu fiz o doutorado no INPE, né? E aí no INPE ele tem um supercomputador, que eu acho que é Thunder? Não é Thunder. É um nome índio. Lá tem o supercomputador e eu trabalhei com ele, né? E é interessante que são gabinetes num lugar super bem refrigerado. Se faltar refrigeração, eles desligam o supercomputador. E eu lembro que na época era o melhor supercomputador do hemisfério sul, né? E aí eu fui usar e de repente chegaram para mim e falaram: Anderson, você está gastando muito espaço. Está muito espaçoso. Eu lembro que eu fui assim, tipo, o base de dados que eu usava, eles era 6 terabytes. Aí eu coloquei meu notebook e falei, vou baixar esse 6 tera, né? Gente do céu, como demora, como é lento. Anderson chama Tupã. Tupã, isso, obrigado. Eu mexi com o Tupã. Não, o pior era isso, o pior tinha um outro doutor lá que estava me ajudando, né? Aí, pô, super descolado, eu achei um jeito de conseguir um espaço no Tupã para mim, né? Aí, de repente, eu fui usar esse espaço que eu consegui no Tupã, cheguei lá, estava zerado. Eu falei, pô, o que aconteceu? O cara que estava me ajudando, o doutor que trabalha lá, que sei lá, concursado, tudo, era só aluno, né? O cara que era concursado, ele pegou meu espaço. Ele falou, pô, o Anderson está aqui com o espaço, vou usar o espaço dele. E usou meu espaço. Falei, filha da mãe. Danado. E olha, gente, o bicho é grande. O bicho é grande e caro. Então tem a ventilação, né? Tem o sistema de ventilação forçado, além do ar-condicionado, que, putz, é no talo lá, você entra, 12 graus, né? Por quê? Porque não pode esquentar essas plaquinhas, né? Se esquentar, detona. E aí o que o Anderson teve que aprender? Desistir dos 6 tera, de baixar os 6 tera no computador, e aí comecei a aprender a linguagem do Tupã lá para que ele realizasse as tarefas para mim, né? Porque a ideia era o quê? A minha primeira ideia era eu pegar todos esses dados, porque eu sou de São José, e o Tupã fica lá Putz, fugiu o nome da cidade.
Ajuda aí, gente. Cachoeira Paulista, isso. O Tupã fica em Cachoeira Paulista. Então eu tinha que ir e voltar. Falei, pô, eu ponho para gravar aí e pego ele depois. Só que não deu, não deu. Putz, 6 teras demora muito para copiar. Imagina, ó, cada arquivo tinha na ordem de K. Então eram milhões, chegava a milhões de arquivos que eu tinha que baixar. E o Windows ia lá, um por um, pá, 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 pá. Falei, não dá jeito, não tem esquema. Então, normalmente temos a energia transferida por convecção, né? Interessante isso, hein? Energia sensível. O que é energia sensível, professor? Energia sensível é quando eu não tenho mudança de estado físico. Então, se a água está no líquido, ela continua líquido. Se a água está no vapor, continua vapor. Se o óleo está no estado líquido, continua líquido. Se eu vaporizo o óleo, vapor, ele fica só no vapor. Por quê? Então, isso é chamado de energia sensível. Quando há transferência, mudança de estado físico, aí ele passa a ser de sensível para latente. Só que com um detalhe. O calor latente não há mudança de temperatura. Ó. Presta atenção nisso, hein? Na energia latente não há mudança de temperatura, só há mudança de energia. Tá? E aí tem um monte de implicações, né? Por exemplo, uma coisa que eu estava explicando para minha esposa aqui, quando você põe o ovo para cozinhar, tá? Põe o ovo para cozinhar, está com pressa, o que você põe no fogão, põe lá no fogo alto e põe a água e já põe o ovo tal, e espera. Quando começa a ferver, quando começa a fazer bolha, é calor. Então, enquanto a água está esquentando, eu estou fornecendo calor sensível. Então, a água líquida, ela está esquentando. Quando chega na temperatura de transformar para vapor, começa a formar as bolinhas, aí vira energia latente. Alexandre. Essa energia latente, ela mantém, como está em latente, ela vai manter a temperatura. Normalmente a água é 100 graus, vai. Ainda é um pouquinho menos, talvez 99, 98 graus, tá? Não é 100, um pouquinho menos. Por causa da altitude, tá? Se você for para Ubatuba, Caraguá, aí sim, a temperatura é 100. Conforme eu vou subindo, a temperatura de ebulição ela diminui, tá? Então, se for em Campos do Jordão, talvez seja 98, 95. Voltando aqui. Então, a energia latente, independente da quantidade, o que acontece se eu fornecer mais energia na panela? Ela vai fazer mais bolhas, mas a temperatura vai continuar 100 graus. Vamos aproximar para 100. Vai continuar 100 graus. Então, o que eu posso fazer? Quando começa a ferver a água, eu posso abaixar o fogo. Desde que continue formando as bolhas, eu preciso de menos energia, porque eu só preciso manter os 100 graus. Entendeu? Beleza? Então, a diferença entre calor ou energia sensível e energia latente é isso. Energia sensível, eu estou aumentando a temperatura, mas o fluido está no mesmo estado físico. E a energia latente é quando eu estou mudando o fluido de estado físico. Tá? No caso, ontem, na semana passada, o exemplo do aluno que falou que que a água ela vaporizava, então eu tenho os dois, né? Eu tenho tanto calor sensível como calor latente, porque a água ela chega a uma temperatura menor que 100 e sai em vapor mais que 100. Então, eu tenho calor latente e calor sensível. Fácil. Aí, para convecção, eu vou ter a lei de Newton, tá? Onde o fluxo de calor, só que agora é por convecção, tá? Ele vai ser H, que é o meu H é o meu coeficiente de transferência de calor, né? Então, eu vou ter meu H por convecção, vezes a variação da temperatura, Ts menos T infinito. A gente vai usar bastante essa equação hoje na aula, tá? Então, calor, quando ele é positivo, eu estou
aquecendo, né? Tá indo, o calor está na superfície maior e o fluido e negativo quando o fluido que dá energia para a superfície. Acontece isso? Pode acontecer. Em fábrica acontece bastante isso, né? Às vezes eu tenho minha placa, meu produto, que ele está saindo aquecido e eu preciso resfriar esse produto. Então aí eu jogo um fluido, pode ser tanto na forma gasosa como líquida, para resfriar, ok? Ou para aquecer. Quando eu vou fazer garrafas de vidro, eu preciso aquecer. E aí eu tenho umas tabelas, tá? H normalmente tabelado. Então isso quer dizer que ou eu vou pegar uma tabela para fazer isso, ou eu vou fazer um experimento, né, controlado, para que eu ache o H mais preciso do que eu quero no momento que eu preciso, tá? Mas normalmente você vai ter isso tabelado. Isso preciso achar a fonte dessas tabelas, né? Convecção natural, eu tenho convecção natural e forçada. Qual a diferença de convecção natural e forçada, gente? A forçada é quando você aquece? A forçada é quando você põe velocidade, tá? Natural, por exemplo, eu pus a minha roupa para secar no varal. O que acontece? Eu estou fazendo uma convecção natural. A roupa está lá com a umidade e aí a água vai evaporar e vai subir, tá? A convecção forçada já é a do computador, do videogame lá, que eu ponho para trocar esse gás. Então, a forçada normalmente é muito maior que a natural, tá? É tipo assim, a natural eu tiro, um exemplo, eu ponho o meu computador, tiro o meu cooler e coloco ele dentro do óleo. Então ali eu vou usar uma convecção natural, de líquido, porque o óleo, conforme ele vai subir, e aí o óleo mais frio vai descer, então vai fazer uma corrente convectiva, natural. Agora já a forçada do gás, eu ponho o meu ventiladorzinho para esfriar ele. É o Alexandre. Alexandre fechou o também. Beleza. Tá tão legal que tem música, né? Nossa, que interessante. E aí, como eu tenho essas convecções, eu tenho a camada limite. O que é camada limite? Pessoal, ó, imagina, eu estou aqui embaixo, estou aqui na superfície, eu esquento. Pô, se eu esquento, ele vai subir. Mas se ele vai subir, uma parte mais fria vai descer. Só que ele só sobe até uma determinada altura, que aí seria o limite da convecção. Entenderam ou não? Quando você ferve o leite, ele sobe até uma determinada uma altura, é isso? É que eu não sei se você lembra da aula passada, que eu falei que as nuvens, quando você olha de frente, por cima, elas têm a mesma base. Tá? Sim. Então, essa base é como se fosse a camada limite de convecção. Tá? Então, ela vai até ali. Depois, quando passa dali, ela já vira líquida. Então, você tem camadas. Tá? Vamos supor que você põe o leite para ferver. O que acontece? Ele vai fervendo, né? E o leite quente ele sobe até ao limite, a camada limite, que é até onde tem leite, e o mais frio vai descendo. Tá? Se você deixar, o que acontece? Essa camada limite ela sobe. Você pega a espuma e ele começa a subir e vaza o leite para fora. Então, existem condições para essa camada limite térmica. Nossa, tá bem pequenininho. Vamos lá.
Então, eu vou formar uma camada limite. A partir dessa camada limite, eu tenho a temperatura, aqui, ó, a temperatura que eu tenho do fluido. Então, vamos supor que eu estou passando um cano de ferro, eu estou passando um cano, e nesse cano eu tenho um fluido. Esse fluido está mais quente, por exemplo, que o ambiente. O que acontece? A temperatura do fluido vai ter uma região central nesse cano, onde o fluido vai estar máximo. Tá? E aí, a partir conforme eu vou aumentando o diâmetro da minha medida, vai chegar uma hora que ele está trocando a temperatura com o ambiente. Se tiver quente, ele vai estar resfriando e o máximo da temperatura quente vai estar no meio. Tá? E aí eu consigo achar o limite até onde tem a convecção. Então, até onde eu garanto que a temperatura vai estar quente. Aí é o seguinte, eu posso calcular, tá, gente? O H, lembra, ó, coeficiente convectivo, por essa fórmula, 1 sobre área, integral de área, vocês lembram disso? H vezes um dA, tá? Professor, o senhor vai querer isso? Não, né? Vai ter um exercício desse que vai usar uma integral simples, mas que nós vamos usar básico. Na prova, senhores, eu não vou cobrar isso, não. Porque, na prática, o que vocês vão fazer? Na prática, eu vou passar vocês vão montar um experimento para tentar calcular esse H através de medidas. Ou eu quero uma dessas fórmulas. Então, a gente vai usar o basicão, o padrão. Ó, eu vou ter... Como eu tenho convecção, a convecção eu vou ter turbulência. Eu tenho que descobrir se está turbulento ou laminar. Então, eu vou precisar calcular meu número de Reynolds, tá? E aí eu tenho outros parâmetros de convecção. Olha, interessante. Tem o número... Então, eu vou ter o número de Reynolds, né? Para saber se eu estou com turbulência. E aí eu tenho muito mais convecção do que linear, né? Eu tenho o número de Nusselt, tá? Todos são adimensionais, tá? Ele também indica onde que é a parte laminar e onde que é a parte turbulenta, pelo número de Nusselt. E o mais interessante, gente, é que é o seguinte, o número de Nusselt, ele também vai ser em função, ele também pode ser calculado em função do número de Reynolds e o número de Prandtl. Tá? Prandtl. Prandtl. Que esse aqui é indiano, né? O Reynolds, se eu não me engano, é inglês, e o Nusselt é alemão. Tá? Então, professor, por que você está fazendo isso? Nós vamos ter os exercícios que, ó, pelo número de Reynolds, eu consigo transformar ele por uma função que está na próxima, eu vou mostrar depois. Eu consigo achar o número de Nusselt e eu consigo achar minha constante de convecção, meu coeficiente de transferência de calor. Tá? Então, eles estão amarradinhos. Eu vou usar um para tentar achar o outro. Aqui, ó. O número de Prandtl é a minha difusidade viscosa pela difusidade térmica. Tá? Tanto a viscosidade cinemática pela condutividade térmica. Tanto os dois têm unidade metros ao quadrado por segundo. Quantos metros ao quadrado por segundo, né? Quase que uma velocidade diária, né? Uma área que está sendo... Mas esse número de Prandtl, ele é bem padrão. Você acha, dependendo do tipo... Opa! Vamos lá. Dependendo... Esse número de Prandtl, ele é tabelado, tá? E aí é o seguinte, para eu achar o número de Nusselt, eu preciso saber, então eu vou calcular o número de Reynolds, tá? Se o número de Reynolds for maior que 50.000, eu sei que ele é turbulento. Aí eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Nós vamos ter um exemplo interessantíssimo para usar essa fórmula.
Quando que eu vou usar essa fórmula, professor? Quando o número de Reynolds der mais... Eita, vamos lá, não está funcionando. O genésio. Aqui está dentro. A fórmula que eu estou esperando aqui, então, se o número de Reynolds der mais que 50 mil, eu vou usar essa fórmula. Se der menos, eu vou usar a fórmula de cima. Professor. Uma pergunta. Não é 5 vezes 10 à quinta? O número de Reynolds? 50 mil é 5 vezes 10 à quarta. No caso, seria 500 mil. 5 vezes 10 à quinta é 500 mil. Mas é 5 vezes 10 à quarta. Tudo bem? Certo. Pessoal, essa constante A é em cima do número de Reynolds que a gente consegue de referência, tá? Então, esse aqui é praticamente uma constante. Porque quanto que eu vou colocar aqui? O 50 mil, tá? Então, aqui eu vou colocar 50 mil, aqui eu vou colocar 50 mil. A gente vai fazer um exercício onde eu vou calcular esse valor, esse A, tá? Para a gente achar o número no Celt. Então, vamos lá, né? Eu tenho um exemplo aqui, né? Onde eu tenho uma placa de circuito impresso e eu tenho a, olha, tangencial, minha superfície. Deixa eu ver se existe. Então, eu tenho a temperatura do ar, vou chamar aqui é uma temperatura infinita, por quê? Porque existe uma região aqui que vai ser um intermediário entre a temperatura do ar e a temperatura da superfície do meu chip. Quem tem notebook sabe disso, né? Eu solto o arzinho que sai do notebook, é um arzinho quente. Não é a temperatura, é mais quente que a temperatura ambiente e é mais fria que a temperatura do computador, do processador. No meu caso aqui, por exemplo, eu sinto que é quentinho. Eu olho aqui, existem programas para você ver a temperatura. A temperatura do meu processador chega a 80 graus. E o ventinho aqui chega a uns 40, 37, 38. Então, ele está numa fase de transição entre a temperatura do ar e a temperatura da superfície. Então, para eu calcular essa taxa de resfriamento, eu preciso calcular o meu Reynolds, meu número de Reynolds. E, velocidade, esse U aqui é velocidade, tá? Velocidade do ar vezes o comprimento da placa sobre a viscosidade dinâmica. Agora, quando ela vai tentar produtivos. Só conseguiu aqui. Conseguiu. Tá? Com o número de Reynolds, eu descubro qual das fórmulas eu vou usar. Calculo meu número de Nusselt e com o número do Nusselt eu vou achar a minha taxa o meu coeficiente de convecção, tá? E com o coeficiente de convecção eu vou achar a minha taxa de resfriamento. Nós vamos pegar uns números aí, vocês vão ver que os números são feios, mas as contas, elas são relativamente simples, né? Tem que saber trabalhar com a calculadora, tá, gente? Então, eu peço para vocês, a gente vai fazer uns 3 ou 4 contas aqui, e eu peço para vocês, em casa, tentarem refazer essas contas na calculadora, tá? Para pegar o jeito, pegar a manha de fazer a calculadora. Aqui é mais habilidade com a calculadora do que as fórmulas, tá? As fórmulas não são muito difíceis. Mesmo porque vocês... Deixa eu voltar aqui. Mesmo porque vocês podem consultar, tá? Mesmo que fosse presencial, na prova, eu permitiria essas fórmulas. Só que, eu colocaria todas essas fórmulas na lousa, tá?
colocaria só as fórmulas na lousa. Então, aí o camarada chegaria, acontecia muito isso na prova. Acontece na hora, professor, eu uso a primeira ou a segunda fórmula do número de Nusselt? Eu falar, não sei, isso é o que você precisava saber, né? Tá? Mas as fórmulas eu quero que vocês saibam. Esse aqui é um exercício que eu tirei da internet, achei muito interessante, é o seguinte, ele tá falando de uma usina nuclear, né? Então eu tenho as barras de combustível. Você sabe como funciona uma usina nuclear, né? É como se fosse uma bomba nuclear, só que ela é controlada, né? Então eu tenho a queima do combustível, do urânio, e essa queima do urânio gera muito calor. Eu acho muito mal feito isso, mas tudo bem, né? Esse calor, ele aquece o líquido de arrefecimento, normalmente água, né? No caso de Angra dos Reis, é água, o líquido de arrefecimento. Aí, por convecção, esse líquido, ele gira uma turbina. E essa turbina produz eletricidade. Tá? Esse líquido de arrefecimento do reator, o combustível nuclear, granulado de combustível, eles são granulados, né? Para você controlar isso. E está tudo preso num material resistente à corrosão, né? Então, imagina esses tubos, tá? Eles não podem deixar os nêutrons térmicos passarem, né? Então, ele geralmente é uma líquida de zircônio, uma cerâmica de zircônio, e é para evitar que o produto da fissão escape da matriz de combustível para o líquido de arrefecimento, né? Imagina, sem ter o contato, o líquido de arrefecimento já sai radioativo. Imagina se tivesse, né? Normalmente o líquido sai contaminado, mas tudo bem. Então, o revestimento, ele tem as seguintes características, ó. A parte do combustível, o raio hidráulico, é 0,408 centímetros. Então, ó, vou ter que trocar os centímetros por metros, 10 a menos 2 metros. Né? E todo o calor gerado no combustível deve ser transferido por condução através do revestimento e, portanto, a superfície interna é mais quente que a superfície externa. Lógico, né? Eu tenho o diâmetro do revestimento, ó, 9,3 milímetros. A condutividade térmica da água a 300 graus, está tudo a 300 graus, né? Então, ó, tem o K da água, 0,545 watts por metros por Kelvin. A viscosidade dinâmica, μ, é dada também, newton segundo por metro quadrado, tudo no sistema internacional, ó, bonitinho. A densidade do fluido, densidade da água a 300 graus, o calor específico, cuidado que esse K minúsculo aqui é 10 a terceira, então vou ter que converter. Esse quilograma é a unidade do sistema internacional, então não preciso converter, tá? Ele deu a velocidade, a velocidade é 5 metros por segundo, a temperatura do líquido de arrefecimento é 296 graus, então a água chega a 296 graus da taxa linear do combustível. E ele quer saber qual é o calor gerado, né? Ó, pessoal, agora atenção total, hein? Eu vou calcular o número de Reynolds. Então, o número de Reynolds pode ser ρ vezes a velocidade vezes o diâmetro hidráulico sobre μ. Então, ó, o ρ é 714. Tá aqui, ó, 714. A velocidade que o líquido ele é transportado está aqui, ó, 5 metros por segundo. Tá? Então, vamos lá. Rho 714, velocidade 5 metros. E o diâmetro hidráulico eu vou considerar como 9,3 milímetros. Então, oitavo. 9,3 vezes 10 a menos 3, sobre o μ.
Ó, o Mi está aqui. É a viscosidade dinâmica. Tá? Vocês conseguem perceber que eu preciso dar todas as informações para vocês? Essa é interessante. Eu preciso de todas as informações. Tudo é tabelado. Então, eu vou fazer essa conta. Vamos pegar a calculadorinha. Vamos fazer conta comigo para vocês verem como não tem mistério. Minha calculadora chegou. Então, ó, 700, vou até clicar com o mouse, 714 vezes 5, que é a velocidade, vezes 9,3 EXP a 3 negativo, igual, dividido 0,12340. 0,12340 859 igual. Aí tá. De novo, tio. 714 vezes 5 vezes 9,3 EXP a 3 negativo igual, dividido por 0, quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 859. Deu um número menor, olha que chato. Putz, muda tudo. Bem, vamos fazer então, né? 38.600... Opa! Ah, não, no maior, né? 386.507. Vou mudar. Não tem problema, professor. Se errou, acontece. A gente muda. É melhor que aí você já vê como faz. Então, o número de Reynolds deu 386.507. Beleza? O número de Prandtl, esse vai ser a minha viscosidade sobre o alfa. Só que eu posso substituir, olha gente, olha que interessante. Eu posso substituir por Mi, a minha capacidade térmica, sobre K. Eu tenho o Mi, eu dei o Mi. Volta lá. Quanto que é o Mi, professor? 0,000859. 0,00859. Tem 4 zeros, né? Vezes o meu... Aqui, ó, volta. Vezes a minha condutividade térmica. Eu quero CP. Meu calor específico, tá? Então, vai ser 5, ó, por causa do quilo, tem 10 a terceira, então é a mesma coisa que multiplicar por 1.000. Então, é 5.650. Ó, 5.650 dividido pelo K, condutividade térmica. Ó, cada água é 0,545. Beleza, professor? Beleza. 0,545. Vamos fazer essa conta também agora. Eu quero ver se vai dar erro. Certo? Então, 0,1234 859 vezes 5.650 dividido por 0,545. Ó, deu certinho. Ó, 0,8905. Certinho. Beleza, agora eu vou calcular o meu A, que vai dar um valor diferente, né?
Ah, não, o A não. O A não, porque eu estou usando o meu número de reino de 50 mil. Como deu um número maior que 50 mil, então eu vou usar a equação, ó, volta lá, ó, professor. Como deu maior que 50 mil, aqui, como deu maior que 50 mil, então eu vou usar o escoamento turbulento. Então eu tenho que calcular o A. O A vai ser 0,037 vezes os 50 mil elevado a 4 quintos, menos 0,664 vezes os 50 mil elevado a meio. É isso que eu coloquei? Aê! Cadê o professor? Isso mesmo? Volta. Então vamos devagarzinho. Tá aqui, ó. 0,037 vezes 50 mil elevado a 4 quintos, menos 0,664 vezes 50 mil elevado a meio. Professor, eu sempre vou usar 50 mil. Então, o valor do A sempre vai ser esse valor? Sim, vai ser sempre este valor. Tranquilo? Professor, esse valor está certo? Vamos lá, vamos para a calculadora, a gente faz, né? Ó, primeiro eu vou pegar meus 50 mil e elevar, olha, x para y, abre parênteses, 4 dividido por 5, fecha parênteses. Então, 4 dividido por 5 é 0,8, então vai ser 50 mil elevado a 0,8. Igual. É muito diferente, hein? Ah, aqui tem que multiplicar vezes 0,037. Aí, 212, eu vou pegar 51, então o que tem depois é 9, eu somo 1. 212,51. Eu estou pegando, eu não sei se é separado, mas eu estou pegando 5 números. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 números. Vou pegar 5 números aqui também. Vamos lá. 50 mil elevado a meio. Ué, vamos fazer bonitinho. Elevado a 1 dividido por 2. Eu podia tirar a raiz quadrada, professor? É a mesma coisa? É a mesma coisa. 223 vezes 0,664. É a fórmula. 100. Tá. 50, 1, 2, 3, elevado a parênteses, 1 dividido por 2, fecha parênteses, vezes 0,664. Pô, professor, tá difícil hoje, né? Cento e 48,47. Então, agora eu vou pegar 212,51 menos 148,47. Então, vai dar 64,04. Oi. Exato. Agora eu vou pegar, agora sim, agora o bicho pega. Eu vou pegar o número de Reynolds, que o meu deu maior, 507, menos o A, 64,04,
vezes o número de Prandtl, eu calculei 0,859 elevado a 1/3. Vamos lá, professor. Então, eu vou pegar 386.570. 386.507 e elevar a parênteses 4 dividido por 5, que dá 0,8. E vou aproveitar e já multiplico por 0,037. Então, aqui vai dar 1091,3. É da mesma casa, professor. Então, 26. E eu tenho que pegar o meu 0,8905 e elevar a 1/3, ó, 1/3 aqui em cima, ó. Abre parênteses, 1 dividido por 3, fecha parênteses. Dá 0,96080. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar o 301. Opa. Aqui não é 156, né? Professor, o meu, não sei se é o meu, travou aqui, não estou vendo a movimentação que você está fazendo aí. Eu atualizo aqui, ó. Atualizar. Conseguiu ver? Ó. O meu também está parado. Com a calculadora na frente, né? Eu vou... Arquivo, sair. O meu também tá. Ó, vou tirar a calculadora. Depois da casa que até a calculadora está pedindo conta. É o computador, gente. Eu tô precisando... Tô usando... Ó, vou interromper o compartilhamento. E vou voltar a compartilhar. Pronto? Agora atualizou. Agora pelo menos o mouse está mexendo. O senhor, pelo menos, já... A gravação. Obrigado, gente. Tem que avisar. Às vezes a gente está fazendo aqui, vai no automático. Ó, coloquei a calculadora. Ixi, a câmera tá indo toda hora. Né? Consegui entrar, Pâmela? Então vamos lá, ó. 1091,26 menos 64,04 igual vezes 0,96080. Então, o meu número no CELT, ele vai ser 986,95. Vamos alterar agora, professor.
986,95. Beleza? Atualiza. Pronto, aqui atualizou também. Então, agora eu sei que eu tenho a quantidade de transferência de calor está relacionada com o meu número no CELT, então eu vou achar o meu H, que vai ser o número de NIL7. Deixa eu só fechar aqui e entrar no próximo. Que vai ser o número de NIL7 que a gente calculou, que é maior, né? 986,95, vezes o meu K, que eu já dei, que é 0,545, ó, tá aqui, ó, K 0,545, dividido pelo comprimento, pela largura do meu tubo, meu diâmetro hidráulico, que eu considerei como 9,3 vezes 10 a menos 3, né? 9,3 milímetros. Tá? E aí eu acho a minha taxa de transferência. Vamos lá, que vai dar um valor diferente, né? Apaga tudo. Aí, agora foi. Deixa eu ver se foi aqui fora. Então, ó, 986,95 vezes 0,545. Esqueci do zero. 986,95. Eita! Ué, tá falhando aqui. 6,95. Agora foi. Vezes 0,545. Bem devagarzinho, sem pressa. Dividido por 9,3 vezes 10 a menos 3. Só. Então, deu uma energia, que é por isso que eles usam, né? 57.837 watts. 57.837, Anderson. Atualiza. 57.837. Agora eu acho a transferência, a quantidade de calor, né? Transferência de calor, que é o meu Q com aspas. Ele vai ser igual a H vezes L vezes a variação da temperatura. O meu Q eu dei, ó, vou voltar aqui para vocês. Não, depois eu uso daqui. Ó, vou voltar um pontinho aqui. Ó, eu dei, ó, a taxa linear do calor do combustível. É 300 watts por centímetros. Como eu tenho que dividir por 10 a menos 2, é a mesma coisa que eu multiplicar por 100. Então, 300 vezes 100, 300 vezes 10 daria 3.000. 300 vezes 100 dá 30.000 watts por metro. Aí eu ponho no sistema internacional. Então, ó, 30.000 vai ser igual ao meu H. Opa, o H não é mais esse valor, professor. H é 57837. Olha isso. O comprimento vai ser o comprimento do tubo, né? Então, vai ser 2 vezes π vezes o raio, né? Que é 0,465 centímetros. Aí eu estou pegando o valor do tubo. A temperatura que eu quero, que é a temperatura do combustível, menos a temperatura externa, que eu também dei, que é 296, que é a da água, né? Que tem a água igual a 300 aqui, ó. 300, mas eu disse que ela estava a 296 graus Celsius. Agora está lá. Então, o que eu vou fazer? Ó, peguei meu H,
meu H novo, multipliquei, vamos multiplicar tudo? Ó, peguei todos esses números aqui, vamos fazer uma conta e descobrir quanto que vale tudo, quanto vale tudo isso daqui, ó. Então, 0, professor, 57.837, que é o meu H, que eu calculei, vezes 2, vezes π, vezes 0,465, que é o tamanho do tubo, só que em centímetros, então é menos 2. Então, vamos lá. Deu 1.689,8. 1.689,8. 5 minutos. As 3. Pessoal, onde eu mudei. Ó, então, essa conta, tudo aqui, deu 1.689,8. Está aí em cima da calculadora. Ó. Agora eu vou pegar 30.000, que é meu Q, e dividir por esse número. Tá? 18, né? 18. Então, eu vou pegar o 18. Deu 18 graus, ó. Então, eu vou pegar o 18, o 296 que está subtraindo vai passar somando. Então, 296 mais 18, 314. Agora sim, vamos ter temperatura. 314 graus Celsius. Sair. Tem que tomar cuidado com as contas. Achei a temperatura final. 314 graus. Pessoal, é muita conta, tem que fazer devagarzinho, tá? É lógico que eu não vou dar um exercício tão difícil desse. Vou mostrar um mais fácil para vocês. Tudo bem? Mas eu sugiro que vocês refaçam todas essas contas, tá? Aí nós estamos no final já do capítulo, tá? Então, eu tenho uma placa de aço, é mantida a temperatura de 150 graus. Ó, então, esse vai ser o meu TS, ó, 150 graus TS. Uma corrente de ar é soprada por um ventilador, professor, que passa professor. sobre... Sim. Desculpa atrapalhar aí. O senhor poderia voltar para mim, por favor, claro. Nos 2 slides antes, para mim poder printar o enunciado do problema? Esse aqui? Isso. Esse aqui é o enunciado. Esse aqui. Isso, exatamente. Pronto, obrigado. Mas eu mandei no grupo, tá? Isso aqui tem no grupo. Beleza, perfeito. Sabe se que o ar... o ar está a temperatura de 25 graus, então o meu tempo infinito vai ser 25 graus. Considerando o coeficiente, ele dá o coeficiente de troca de calor por convecção, 150 watts. Então é só eu colocar, ele quer saber quanto que é o fluxo de calor removido da placa. Bem, aí é fácil, né, gente? Ó, o Q, que é o fluxo de calor, vai ser igual
ao coeficiente de troca de calor vezes a variação da temperatura. Eu tenho que o meu H é 150, o TS 150 menos o T infinito, que é 25. Pego minha calculadora. Mas faz essas continhas. Ó, primeiro que eu fazer é o que está dentro do parênteses, tá? 150 menos 25. 125 vezes 150. Então, dá 18.750 watts. Nossa, esse W aqui é maiúsculo. 18.750, letra B. Pô, esse aqui é legal, hein? Esse daqui podia dar na prova, hein? Esse ficou lindo. A superfície externa das paredes de um forno industrial possui uma área de 8 metros quadrados e é mantida a uma temperatura de 150 graus Celsius, enquanto o ar externo do ambiente se encontra a temperatura de 25 graus Celsius. Considerando um coeficiente de troca de calor por convecção de 50 watts por metro quadrado por Kelvin, a taxa de calor trocada por convenção entre as paredes do forno e o ar é D. Ok. Então, vamos lá, ó. Eu tenho, o meu fluxo é igual ao meu calor por convecção, né? O coeficiente de calor por convecção, H, cadê o nosso? Vezes a variação da temperatura. Professor, ó, como é variação, eu posso considerar a variação em graus Celsius, ela é exatamente igual à variação em graus Kelvin, tá? Apesar dos valores serem diferentes, a variação é igual. Então, eu posso usar aqui a variação em graus Celsius e o coeficiente em Kelvin. Não tem problema nenhum. O grande problema é o seguinte, se tiver alguma coisa em Fahrenheit aqui ou aqui, eu tenho que converter, tá? Mas é tranquilo para vocês, né? Até o Google converte agora. Então, vamos lá. O H é 50, né? Que foi dado. Não, mas tem que estar em Celsius. Tem que estar em Celsius. Pode estar tanto em Celsius quanto em Kelvin. Aí não tem problema. Para a gente poder fazer a conta, se tiver em Kelvin, a gente converte para Celsius e dá continuidade. Não, né? não precisa. Não precisa. Okay. Se os dois estiverem em Kelvin, sim, não precisa converter. O que precisa converter é se uma temperatura estiver em Celsius e a outra estiver em Kelvin. Aí sim, aí tem que converter. Tá bom? Ok. Mas as duas estando na mesma unidade, Celsius ou Kelvin, não tem problema. 150 menos 25, vamos lá, calculadorinha, cadê você? Olha. 150 menos 25 dá 125, vezes 50. Ó, 6.250. Acabou? Acabou? Não, professor, calma. Esse é o fluxo. O fluxo é o quê? É energia, watts por metro quadrado. Eu quero só o calor. O calor o calor é em watts. Então eu preciso ter a área. Opa, a área ele deu. Então o calor vai ser o fluxo vezes a área. Tá? Assim como o fluxo é o calor dividido pela área, o calor é o fluxo vezes a área. Eu tenho o fluxo que é 6.250 e eu dei a área também, ó, deu a área, 8 metros quadrados, olha que facinho. Então eu pego isso aqui, multiplico por 8. 50.000 watts, que é a mesma coisa que 50 quilowatts. Esse também é fácil, hein?
Dá um desse na prova, quero ver. Professor, legal. Próximo. Ah, vamos acabar cedo hoje. Legal, maravilha. De novo. Caraca, um monte de copinho da Nana. Vamos lá. Pessoal, esse daqui que eu falei da integral, tá? Eu tenho resultados experimentais coeficientes de calor por convecção para o caso de experimento sobre uma placa plana, isotérmica, de comprimento ao L aqui, ó, 0,5 metros, sugere a seguinte relação. H é igual a 2 vezes x elevado a menos meio. O coeficiente de transferência média H, ele quer saber o coeficiente de transferência média por convecção H, tá? Ó, eu fiz bem devagarzinho. Vamos lá. Eu tenho, essa é a fórmula. O H médio é 1 sobre L, integral de 0 até L, de H vezes dx. O H tá aqui, né? 2 vezes x elevado a menos meio. Então, o que eu faço? Vocês tentam lembrar da aula de cálculo 1. O que eu faço com os números? Eu posso chutar eles para fora da integral. Então, o 2 vai sair e vai ficar 2 sobre L. Fácil. Quanto que é a integral de x elevado a menos meio? Professor, eu sei que eu tenho que somar 1 no expoente e o resultado eu tenho que dividir por x. Tá? Por exemplo, ó, vamos lá. Essa é a fórmula. Se eu tiver, vamos lá, vou colocar aqui, ó, qual que é, amores, qual é a integral de x ao quadrado? Eita, x ao quadrado. Alguém gosta de... X é terceiro sobre 3. Isso, garota, sabe tudo, esses caras são bons. Vai ser x à terceira, né? Que é o... Deixa eu ver se eu consigo tirar o x aqui. X à terceira, dividido, tudo isso dividido por 3, né? Só que aqui é o seguinte, ó. Agora eu tenho x elevado a menos meio, tá? X elevado a menos 1 sobre 2. Vamos lá. É igual. Ó, então o que eu faço? Quanto que é menos meio mais 1? Vai dar meio. Hein, gente? Meio, isso aí. Então eu vou dar x elevado a meio dividido, olha que legal. Vai dar x elevado a meio dividido por meio. Só que olha que legal, quando eu tenho uma divisão, a tia Roberta aqui da minha filha, ela ensina o seguinte, quando eu tenho uma divisão embaixo de uma divisão, eu posso fazer com que ele seja a multiplicação dele invertido. Então, eu vou ter x elevado a meio vezes a fração contrária, 2 sobre 1. Olha que legal. Deixa eu só colocar aqui para cima. Pô, 2 sobre 1 é 2. Então, é 2 vezes x elevado a meio. Facinho? Ah, professor, já sabia disso. Tá, para cima. Então, ó, aqui foi o que eu coloquei, ó. 2x, 2 vezes x elevado a meio. Professor, é uma integral definida. Como é que eu faço integral definida? A integral definida é, no lugar
do de cima eu ponho positivo, o de cima eu substituo o x, então eu vou substituir o x por L, menos o de baixo, tá? Então, quando eu substituo o x por L, ele vai ser 2L elevado a meio. 2L elevado a meio é a raiz quadrada de L, tá? 2. O 2 que está aqui, mais o 2 que está aqui, 2 vezes 2, 4. Então, vai ser 4 raiz de L sobre L. Esse daqui é da fórmula, tá? Mas e o resto? Ah, professor, quando você pôr 0 no lugar de x, ele vai zerar tudo. Ó, raiz de 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 0 dividido por qualquer número é 0. Então, ele some o de baixo, tá? Facinho, professor. Então, ó, 4 vezes raiz de L sobre L. Só que quanto que vale o L? 0, opa. Ó, raiz de L sobre L. O L vale 0,5, então eu vou substituir, ó. Cadê o L? Ó, o L aqui, ó, o comprimento é 0,5 metros. Tá? Então, vai ser 4 vezes raiz de 0,5 sobre 0,5. Opa, calculadora, professor, só acredito vendo. 4 vezes 5 raiz quadrada dividido por 0,5. Opa, desculpa. Perdão. 4 vezes 0,5 raiz quadrada dividido por 0,5. 0,66. Letra D. Facinho? Mais ou menos, né, professor? Mas deu para matar a saudade de cálculo? Bem, professor, como essa não é uma matéria de cálculo, então eu não vou cobrar isso aqui de vocês, tá? Difícil, possível cair um exercício desse, eu não vou judiar de vocês. Tudo bem? Mas dá para fazer, tranquilo. O professor coloca elevado a x para sacanear com os alunos. É que a relação também está elevada a meio, né? Se fosse um número inteiro, de repente facilita. É que tem que ser negativo. Tem que ser negativo. Se fosse elevado a 2, né? Elevado a 3, que nem aqui, ó. Se fosse elevado a 3, ia ser com espaço, né? Mas não vou. Esse exercício eu acho um exercício muito bobo. Não é prático, tá? Eu prefiro esse daqui, ó. Esse daqui é um exercício bom. Eu vou falar para vocês, ó. Esse aqui é um exercício que eu gostaria de que caísse na minha prova. Um arranjo experimental. Tira print aí. Um arranjo experimental foi projetado para medir o coeficiente local de transferência de calor. Então, eu quero achar o H e montei uma experiência para montar o H. Como é que é? Ó, o fluxo de calor é medido com um medidor de fluxo de calor. Existe um medidor de fluxo de calor, então eu já tenho o equipamento que mede o fluxo de calor. Um termopar, tem 2 termopar, né? Que é usado para medir a temperatura da parede. Então, ó, tem o termopar, né? Que mede a temperatura. E o arranjo, né? O arranjo termopar tubo de Pitot. O tubo de Pitot, ele me dá a velocidade e a temperatura do ar, tá? Ele é usado para medir velocidade e temperatura. Ah, pô, já falei da mistura. O tubo de Pitot, ele é usado em avião, tá? Professor, só um instante. No enunciado, o T é igual a 18,3. Acho que você usou 18,2 aqui embaixo, é o mesmo? Putz, é o mesmo. Eita, nós! Desculpa. A gente muda, não tem problema, né? 18,3, pronto. Mas o resto da conta vai mudar, né, professor? Então tá bom. O que é importante, ó?
o resultado... Então, isso aqui foi uma coisa prática. O tubo de Pitot ele é usado para avião, tá? É assim que o avião sabe a velocidade que ele está voando. Tá? Sabe a velocidade e a temperatura externa, sabe? Que o piloto fala. Então, eles mediram o meu fluxo de calor, ó, bem alto, hein? Ó, 12.980 quilowatts por metro quadrado. Então, é 12.980 vezes 10 a terceira, ó. Tem 3 zeros, tá? Coloque isso aqui. Vai ser igual a H, esse é bom e é facinho, né? Calculadora, professor, você deu furo aí. Então, a temperatura é 52,1 menos 18,3. Ah, dá 33,8, né? Tudo bem, não tem problema. Então, agora o que eu vou pegar? Meu 12.980, 1, 2, 3, dividido por 33,8. Posso usar quilowatts? 384 quilowatts. 384 quilowatts por metro quadrado, por grau Celsius. Facinho? Esse é facinho, hein? Esse é legal. Esse é prático, né? Pô, precisou achar o H e calculei. Eu fiz um experimento e acabei encontrando. Beleza, gente? Beleza. Ó, outro exercício legal, só que esse é um pouquinho mais complicado. Eu tenho que a água escoa através de um duto. Professor, Sim. só uma referência no slide anterior. Referências, né? O senhor poderia voltar, por favor? Já voltei. Ali dentro do parênteses você nomeou lá TS e T infinito, o que é aquilo lá? Isso, tem infinito. T infinito. E ali no cálculo, o senhor usou que TP era 52 e ali está como TS. E o TM que é o T infinito, que é um 18,3. Essas referências são equivalentes? Isso. Sim, sim, sim. É que o que você tem que ver é o seguinte, ó. O que muda se eu invertesse? O que muda se eu invertesse as temperaturas? Ficaria negativo? Ficaria negativo. Exatamente. Tá? Então, se o meu fluido estiver doando calor, aí o H é negativo. Se ele estiver recebendo calor, aí ele é positivo. Então, você entendeu que aqui é só uma convenção? Sim, sim. Não, a minha referência o TS, seguinte, então... A minha referência o certo seria eu colocar aí dentro seria TP menos TM, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Ah, não, sim. É que, na verdade, o que esse TR... Não, eu sei, mas o que eu quero que vocês entendam é que esse TS é da superfície e o T infinito é o T do fluido. Tá? Ok. Mas legal, valeu, claro. É que eu peguei da fórmula que eu passei na apostila, entendeu? Então, de repente, vai que não, de repente não tá TP e TM, tá, sei lá, T0, T1. Pô, você tem que analisar o exercício e falar, bem,
esse H ele tem que ser positivo. Então, eu vou pôr o maior menos o menor. Bem E sempre vai ser genericão. dessa forma, né? Sempre o maior para o menor. Isso, isso. É, porque o Mas se calor estiver sempre vai do mais perdendo quente para o mais frio. temperatura, se estiver perdendo temperatura, não é o contrário? É, sim, sim. Mas aí depende do seu referencial, né? Nesse caso, a gente vai pegar o... Normalmente, eu nunca vi usar o... você vai fazer uma experiência para ter um valor negativo, entendeu? Você vai ter um valor positivo, só que se você inverter a situação, ele fica negativo, só isso. Tudo bem? Até uma porque se ele referência. fosse um número negativo, perderia o sentido de ter coeficiente local de transferência de calor, né? É, exatamente. Ele não está transferindo, está recebendo. Vê isso. Isso aí. Boa. Obrigado pela sua colocação. Posso avançar? Pode. Outra coisa. Ó, gente, acho interessante isso. Refaçam as contas também. Ó, pega a habilidade na calculadora. Estou repetindo isso, vou repetir isso até o final do ano. Já estamos no final do ano. Esse eu achei muito legal. Esse é muito bom. A água escoa através de um duto aquecido. O duto tem 3 centímetros de diâmetro. Ó, centímetros. 3 vezes 10 a menos 2. Tá? Ela escoa com uma velocidade de 1 metro por segundo. Eu dei a velocidade. A temperatura de mistura da água na entrada da seção vale 18 graus. Então, eu tenho aqui a temperatura da água entrando com 18 graus, uma velocidade de 1 metro por segundo. 200 quilowatts de potência são transferidos para a água. Então, eu esquento o meu cano aqui, né, e transfiro de potência... Aí tá 200, senhor? Para mim, parecendo 20 kW. Desculpa, 20 quilowatts. Nossa, cara, já tô ficando vesgo aqui. 20 quilowatts, muito obrigado. Isso aí. 20 quilowatts, 20 mil watts, tá? Ó, lembra? 20 mil watts de potência transferidos para a água. Calcule a temperatura da mistura da água no ponto que ela deixa o tubo. Tá? Deixou o tubo. Despreze as variações de energia cinética e potencial. Ó, eu dei o meu CP, coeficiente térmico, dei meu ρ, dei a variação, né, a viscosidade, dei o K, dei até o número de Prandtl lá. Vou usar? Não, professor, mas tá aí, tá tudo aí. Porque eu vou usar no próximo exercício. Então, primeira coisa, eu vou achar minha vazão, né? Opa, vazão é ρ, V vezes A. Meu ρ eu já dei, 998, vezes V, que é 1, vezes a área. Opa, a área eu tenho πr ao quadrado. Então, eu dividi 3 centímetros por 2, deu 1,5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Vamos fazer essa conta? Gente, ó, eu esqueci de colocar. Isso aqui é a vazão mássica, tá? Vazão de massa. Tanto é que, ó, é quilogramas por segundo. Pô, eu tinha colocado um. Então, vamos lá, calculador, professor. Sempre vai usar isso, professor? Isso aí, ó. 998 vezes 1 vezes π. Vou usar o π da calculadora por todas as casas. Vezes 1,5 vezes 10. Eu tenho que usar o XP, senão não funciona. Senão eu tenho que colocar 1 ao quadrado. 0,7054. 70.544, certinho. Tá? Por quê? Eu sei que, ó, o meu H vai ser a minha vazão mássica vezes o meu coeficiente térmico. Tá? Então,
eu vou multiplicar esse número pelo CP, que é vezes... Opa, não, vamos zerar aqui. Eu vou pegar 0,705 70.544 vezes o CP, que é 4.192. E aí já tem o H, ó, 2.957,2. Com o meu H, eu acho o fluxo. Desculpa, o fluxo eu dei, né? Dei o fluxo, ó. O fluxo vai ser 20 quilowatts. 20.000. Vezes o H que eu calculei. Vezes, ó, a temperatura da água, eu vou colocar agora como 18,2. Por quê? Porque ela é a temperatura menor. Se eu estou fornecendo energia, com certeza aqui vai sair a temperatura maior, entendeu? Porque às vezes você não pode se prender aos índices, você tem que ter a noção. Eu sei que aqui é a temperatura menor e eu sei que aqui ele vai ser uma temperatura maior. Então eu vou considerar como T infinito a temperatura menor da água que está entrando. E o TS vai ser a temperatura que ela está saindo, que vai ser mais quente. Então tem que achar essa resolução. Aí eu pego o 2.000, vamos lá. Pego esse 2.000 e divido pelo 20 kg. Então, 20.000 watts dividido por 2.957,2. Dá 6,8. Então essa é a diferença. Então, eu vou substituir. Eu passei esse que está multiplicando, dividindo. Da temperatura menos 18,2 é igual a 6,8. O 18,2 que está subtraindo vai passar somando, 6,8 mais 18,2, 25 graus Celsius. Então, a temperatura que vai sair aqui no tubo vai ser de 25 graus Celsius. Usei só esses dois, então. Só usei o ρ e usei o CP. Tranquilo, gente? A vontade que dá, sabe o que é, professor? Pegar um tubo com essas mesmas características, colocar a água lá a 18 graus e ver se sai nisso aí mesmo, para ver se dá certo. Dá vontade mesmo, cara. E aí, se a gente tivesse a porcaria das pandemias, é isso, né? Porque se a gente tivesse, nós temos um laboratório de mecânica de fluidos, e a gente podia fazer isso no laboratório, faz esse teste, pô, cara, tem... eu lembro que a Anhanguera de Jacareí tinha. Pra vocês terem noção, eu ainda não fui na Anhanguera de Pinda, mas a de Jacareí tinha tudo isso daí. Você coloca a temperatura, vê a saída, vê quanto que foi e tal, já faz a prática. É muito legal. Pena que a gente está preso em casa. Mas chega mesmo com as características apresentadas aqui, sai exatamente com 25 graus se apresentasse essas características todas aqui? Sim. E aí é legal, porque eu cheguei a brincar um pouco lá no laboratório, pelo menos da Anhanguera de Jacareí. E você tem os canos, tal, você faz os cálculos, e aí você bota, porque eles têm termopar, tem tudo lá. Você põe só que normalmente o que a gente faz é o seguinte: a gente pega os valores tabelados e aqui ele está falando que é 1 metro por segundo. Eu não lembro se ele tinha medição da velocidade. Eu acho que tinha sim. E aí você encontra os valores, pô, é muito legal, cara, é muito bom. Quem sabe, né? Depois, quando a gente voltar, a gente pega um dia para fazer o laboratório lá. Porque eu pensei que era um valor aproximado, entendeu? De repente dá uns 24 alguma coisa, 20... Não, no laboratório dá 24 alguma coisa, não vai dar 25 certinho, porque você tem uma perda, né? Você tem o erro da medida, né? Às vezes não dá 20 kW,
é um pouco mais, um pouco menos. Sabe como é que é a prática, né? Mas quando você faz as contas... Qualquer variável dessa que oscilar, por razões adversas, ele vai influenciar no resultado, né? O que aconteceu é isso. Por exemplo, você põe 18 aqui, sai 18 ali. Aí ele vai esquentando, até que chega uma hora que chega no 25. Aí você mede, deu uns 20 kW. Mas é legal, dá certinho sim. Essa parte é muito precisa. E aí o que acontece? Por isso que é 998, não é 1000. Né? Você não usa, você usa os valores certinhos para dar o menor erro possível. Mas é muito legal. Gente, esse é o último exercício que eu trouxe para hoje. Tá? Então, do exercício anterior, tá? Eu quero que vocês calculem número de Reynolds e número de Nusselt médio. Tá? Então, o número de Reynolds eu vou pegar pela velocidade vezes o diâmetro hidráulico sobre a viscosidade. Viscosidade dinâmica. Então, eu tenho que a velocidade é 1 metro por segundo. Tem que estar no sistema internacional. O diâmetro hidráulico, vamos lá, o diâmetro hidráulico, volta lá. O diâmetro hidráulico já deu, é 3 centímetros. Então, 3 vezes 10 a menos 2. 3 vezes 10 a menos 2. Sobre a viscosidade, está aqui, 1 vezes 10 a menos 6. Peguei, vamos pôr na calculadora. 1 vezes 3 elevado a menos 2, tem que dar 3 elevado a menos 2. Isso. Dividido por 1 vezes 10 a menos 6. 30.000. Então, como a gente está considerando que o número de Reynolds para turbulento é maior que 50.000, então ele é aqui, deixa eu voltar aqui. Ele é um escoamento linear. Tá? Ele não é turbulento. Escoamento linear. Eu vou pegar a fórmula do escoamento linear. Volta lá, tio. Vamos voltar. Escoamento linear a fórmula é mais tranquila, porque eu não tenho meu A. Eita, não é isso. Aqui, Então, esse é o escoamento, não tenho a coeficiente A, então o meu número de Nusselt para escoamento linear é 0,664 vezes número de Reynolds elevado a meio, quer dizer, raiz quadrada de número de Reynolds, vezes raiz cúbica do número de Pradet. Vamos lá então, professor. Só fazer a continha, facinho. Aqui. Então, vamos pegar a calculadora. Apaga tudo. 0,664 vezes número de Reynolds 30.000 elevado a 1 dividido por 2. Fechou parênteses. Professor, ali no enunciado, ele está querendo falar laminar e linear, mesma coisa? Não, você pode... Putz, linear, não. Linear quer dizer que a velocidade já não... Não, aqui, aqui está escrito assim, como Reynolds é maior que 50.000, tá, não, tá aí desculpa. nessa outra página mesmo. Aqui? Isso. Tá. É laminar. Laminar, ok. Laminar. Tá, Quando você diz que ela é linear, aí você diz que a velocidade não muda. Se a velocidade mudar, meu amigo, aí está na lei. Entendi. Vezes, já deu o número, tabeladinho, 6,99
elevado a parênteses 1 dividido por 3. Opa, deu tudo junto. Pô. Então, o 3.000 elevado a meio dá 173,2. O 6,9 elevado a 1/3, 1,912. Façam isso em casa. Se eu multiplicar tudo isso, dá 219,8, aproximando para o número inteiro, 220. Número de Nusselt médio. Gente, é isso que eu tenho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... E a leitura é isso, e a leitura é essa mesmo? É 220 no Celt. No Celt, o número de Nusselt é 220. Tá, no Celt, então, é uma unidade de medida. Não, é um número. Tá? Que nem o número de Reynolds. Tá? Okay. E aí o que acontece é o seguinte, o que pode, deixa eu voltar aqui, ó, no exercício anterior, o que você pode é achar a quantidade de transferência de calor por esse número. Perfeito. Tá. Através, na hora que eu achei no Celt, eu coloco na fórmula, daí eu tenho a transferência de calor, mas... Isso. Aí eu já tenho daí eu tenho um parâmetro, né? Assim, tá. Exatamente.